Paz, Senhor, igreja, amém? Eu tenho menos na realidade, daqui a pouco o AP tá chegando. Eu devo ter uns 15. A bispa é engraçada, né, amados? Quando ela faz isso com meu pai, tudo bem. Agora quando eu faço com ela, peraí, tô pregando. A senhora é figura, minha mãe. Glória a Deus. A Esther tá ligada. Amém? Paz, Senhor, a todos. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com os amados. Posso ouvir amém? Gente, vocês estão felizes? Vocês estão acordados? Vocês estão preparados para aquilo que o Senhor vai continuar fazendo? Posso ouvir amém? Então, vamos fechar os olhos, por favor, neste momento. Vou fazer uma oração rápida. Prometo que vou ser muito rápido e direto ao ponto com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Senhor Jesus, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai continuar a fazer a partir de agora. Senhor, eu quero dizer que de mim eu não tenho nada para acrescentar, que eu dependo inteiramente do Teu Santo Espírito, que eu dependo inteiramente da Tua graça, que eu dependo inteiramente de Ti, que eu preciso, Senhor, da Sua graça, da Tua unção, porque eu não tenho nada para acrescentar nessa manhã, mas que, Senhor, eu possa servir como um canal para abençoar a minha vida e também a vida de todos que estão aqui nessa manhã. Posso ouvir amém? Antes de eu estar começando, eu queria já falar com essa querida. Tudo bem? Você? Isso, você. Quando eu estava ministrando, antes de eu começar a oração, eu vi uma luz descendo sobre você. E o Espírito Santo está mandando eu dizer para você que as coisas dentro do seu coração hoje estão sendo corrigidas. Por causa que você sofreu uma injustiça, que essa injustiça está machucando você, justiça de abandono. E o Senhor, Ele está ressignificando isso hoje na tua vida. Deus te trouxe aqui hoje porque não era para você vir. Não era para você estar aqui. Foi por acaso. O Senhor te trouxe aqui hoje para falar com você. Porque nessa tarde, início de tarde, Deus está mandando eu te dizer que Ele é o seu Pai e que Ele, nesse ano, Ele vai mudar a tua história econômica como Ele te prometeu no ano passado. Ele está mudando a tua história. E a tua família, Ele está cuidando lá dentro da tua família. Não é mais para você perder uma tarde de descanso com ansiedade, nem perder as noites de sono por conta de ansiedade. Porque Ele está tomando conta de tudo. Porque você falou, Deus, eu estou cansada de não conseguir descansar. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para responder que, primeiro, Ele te ouviu. Segundo, Ele te assiste. E terceiro, Ele responde a tua prece, mulher. É verdade isso que eu estou falando? Tudo verdade? Essa oração é exatamente com essas mesmas palavras essa semana. Eu tô cansada e às vezes eu penso até que eu não tô agradando o Senhor, porque eu não vejo as mudanças. Hoje Deus está... Abaixa, por favor, o ganho do meu microfone. Hoje o Senhor está mudando a tua história. Ele te trouxe aqui para falar para você que Ele está te ouvindo e que Ele se agrada de você. Porque Deus não iria responder uma pessoa que não agrada a Ele. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Se essa foi para mim, está muito bom. Vamos dar uma para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu creio que nessa tarde o Senhor vai falar conosco poderosamente. A ministração que eu vou estar trazendo nessa tarde para você é uma ministração tão poderosa que normalmente na vida do pregador, vocês que um dia também serão usados para pregar, para ministrar para a vida de muitas pessoas, posso ouvir amém? Vocês vão perceber que a maioria das mensagens elas passam por nós primeiro. A transformação que eu estou pregando, que eu estou ministrando, ela tem que estar acontecendo na minha vida primeiro. Posso ouvir amém? Então creia que à medida que você receber essa ministração, essa transformação também vai passar por você. Posso ouvir amém? Não tenha hoje, nessa tarde, como mais um culto, mais uma palavra, mais uma ministração. Tenha essa tarde como uma tarde de transformação na minha e na sua vida. Posso ouvir amém? Por isso, toda atenção é pouca. Deixe agora do lado de fora a preocupação com o almoço, esquece um pouquinho o churrasco e vamos prestar atenção na palavra. Posso ouvir amém? Porque eu creio que rapidamente o Senhor vai mudar a nossa história com a revelação que Ele tem para nós. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Abra comigo, por favor, nós vamos ler alguns textos bíblicos. Abra comigo, por favor, no Evangelho de João,
capítulo 7, versículo 37. Abra comigo, por favor. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Eu queria pedir para você que também está online comigo, vendo essa live, que você deixe o Senhor te usar nessa tarde. Pega essa live, o link dessa live que você recebeu no seu WhatsApp e começa a transmitir essa live para grupos que você participa. Grupos de estudo, grupos de faculdade, grupos de trabalho, grupos da família. Não tenha vergonha de compartilhar essa live para as pessoas que você conhece. Porque a maioria das pessoas que você conhece só finge que não precisa de Deus, mas são aquelas que mais estão necessitando de uma palavra. Então compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que da mesma forma que Deus está falando com você na internet, Deus também vai usar essa live para falar com outras pessoas. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Vamos ler então comigo. No último dia e o mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Repita comigo, disse em alta voz. Só eu falo agora. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Repita comigo, fluirão. Fluirão. Acorda, crente, com fé, fluirão rios de água viva. Posso ouvir amém? Presta atenção aqui em mim agora, por favor. No Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 1, se nós formos estudar a palavra, nós vamos entender que Jesus estava andando pela Galileia, porque a Galileia ficava ao norte da Judeia, é como se fosse o estado do Rio e São Paulo. Posso ouvir amém? Havia o estado da Galileia, ok? E Jesus estava andando pelo estado da Galileia, que estava ao norte do estado da Judeia, porque Jerusalém ficava na Judeia e havia alguns judeus que já queriam matar a Jesus. E aí Jesus, sabendo que havia alguns judeus querendo matar ele foi de volta para a Galileia, de onde era a sua família. Por isso que as pessoas, quando viam Jesus, falavam, olha o Galileu, porque ele vinha do estado da Galileia. É como se a gente falasse hoje, olha o carioca. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Eu estou transcrevendo para você conseguir entender a conjectura aqui. E aí Jesus estava na Galileia com seus irmãos, e naquela época, que era mais ou menos 50 dias após a comemoração da Páscoa, havia a comemoração das cabanas, também conhecida como a comemoração, a festa do tabernáculo. Quem aqui já ouviu falar da festa do tabernáculo? Posso ouvir amém? A festa do tabernáculo, o que era a festa do tabernáculo? Era uma festa de 7 dias, no qual todo o povo de Israel se juntava, e o povo de Israel saía de sua casa, e eles ficavam durante 7 dias em cabanas. Repita comigo, cabanas. O que simbolizava essa festa do tabernáculo? Para você que já foi para Israel, ou você que conhece algum judeu, você vai perceber que tudo nessa cultura tem símbolos. Posso ouvir amém? Tudo há uma simbologia muito forte. A festa dos tabernáculos era uma festa que o Senhor entregou no livro de Levíticos a Moisés, ordenando que o povo fizesse essa festa durante 7 dias, entregando sacrifícios queimados ao altar de Deus. Essa festa servia para que o povo se lembrasse da época que o Senhor colocou eles no meio do deserto durante 40 anos para fugir do Egito, para sair do Egito. Posso ouvir amém? A festa do tabernáculo, todo o povo de Israel, da Judéia, da Samaria e também da Galileia, eles iam para até Jerusalém, se juntavam em Jerusalém e ficavam durante 7 dias, ok, em Jerusalém, praticando vários atos de louvor a Deus, ok, e eles entregavam também ofertas durante esses 7 dias. E esses 7 dias eles dormiam dentro de barracas. Essa festa servia para quê? Para que o povo de Israel se lembrasse do passado dele. Era uma festa de 7 dias para que o povo se lembrasse que o caminho no deserto que eles poderiam ter percorrido em 11 dias, eles demoraram 40 anos. Posso ouvir amém? Então a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, era uma festa muito importante para Israel. Era uma festa no qual todo o povo parava para prestigiar essa festa. Por quê? Era a festa no qual o Senhor falava, lembre-se do seu passado.
Posso ouvir amém? Lembre-se de onde você estava. Ei, olha para mim. Lembre-se de onde o Senhor tirou você. Posso ouvir amém? Então era a festa que todo o povo, a mentalidade do povo, a cultura daquela época, não tinha outro pensamento a não ser me lembrar daquilo que o Senhor me livrou. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Só que no livro de Levíticos, quando essa festa foi entregue para Moisés através de Deus, essa festa servia para lembrar o passado. Só que se nós formos ler em Isaías capítulo 12, versículo 3, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías pega e faz uma profecia, no qual o povo de Israel, naquela época, nessa festa do tabernáculo, ele repetia essa profecia. Repita comigo, nessa época da festa, o povo declarava a profecia. E a profecia que o povo declarava era essa, em Isaías capítulo 12, versículo 3, que diz assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então a festa do tabernáculo era uma festa que o povo iria para se lembrar do Egito, que os 40 anos que eles passaram lá poderiam ter sido 11 dias, se eles tivessem obedecido a Deus. Posso ouvir amém? E além disso, enquanto eles estavam festejando durante os 7 dias, eles cantavam e repetiam: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então durante 7 dias o povo falava: com alegria nós tiraremos as águas das fontes da salvação. Com alegria nós tiraremos as águas da fonte da salvação. Com alegria nós tiraremos as águas da fonte da salvação. Então durante 7 dias, posso ouvir amém, na festa do tabernáculo, o povo repetia isso durante as festas. Eles saíam de suas casas, ficavam em cabanas para se lembrar que no meio do deserto, nós tiraríamos as águas das fontes da salvação. Posso ouvir amém? Só que no 8º dia, a Bíblia diz aqui no Evangelho de João capítulo 7, que Jesus mais ou menos no meio da festa, repita comigo, Jesus no meio da festa, mais ou menos entre o 3º e 4º dia da festa do tabernáculo, Jesus sai da Galileia e vai até Jerusalém na Judeia, só que ele vai em segredo. Repita comigo, em segredo. Enquanto o povo estava declarando a profecia em Jerusalém, Jesus ainda estava na Galileia. Mas enquanto o povo permanecia declarando a profecia, Jesus, sem que ninguém soubesse, saía da Galileia e ia para o local da profecia. Você está me entendendo? Existem momentos na sua e na minha vida que nós estamos declarando a profecia e nós não sabemos que Jesus já está indo para o local da profecia. Existem momentos que nós estamos em festa declarando a profecia e nós não estamos vendo a profecia, mas Jesus já saiu da Galileia. Jesus já está indo para o local da profecia. Jesus já está chegando. Jesus já está caminhando para o local da profecia. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? E naquele momento a palavra diz, no Evangelho de João ainda, capítulo 7, entre o versículo 1 ao 7, diz que Jesus, no meio da festa, por quê? Amados, todos os povos de Jerusalém, os judeus, eles iam para Jerusalém para fazer essa festa. E aí Jesus, no 3º dia, entre o 3º e 4º dia, chega em Jerusalém, ou seja, no meio da festa. E a Bíblia diz que pessoas estavam procurando a Jesus. Ué, começou a festa, onde está aquele homem chamado Jesus, que falou que fazia milagre aos sábados? Onde está aquele homem? Onde está? Onde está? Enquanto uns perguntavam, onde está Jesus? Outros cantavam, nós beberemos com alegria as águas da fonte da salvação. Nós beberemos com alegria as águas da fonte da salvação. Enquanto uns perguntavam, onde está Jesus? Outros cantavam, nós beberemos com alegria as águas da fonte da salvação. Enquanto uns perguntavam, onde está aquele homem que se dizia Jesus? E ele falava, nós beberemos com alegria as águas das fontes da salvação. E aí quando Jesus chega no 3º ou 4º dia, a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar na sinagoga, mas ele ainda não fala que é Jesus.
Posso ouvir amém? Ele ainda não se revela ao povo como Jesus. Mas pessoas começam a ver Jesus ensinando no meio da festa dos tabernáculos. E eles começam a falar, como que esse cara consegue ensinar dessa forma, sendo que ele não tem nenhum estudo? Porque naquela época você poderia ensinar se você participasse dos fariseus ou dos saduceus. É como se fosse uma faculdade. Como é que esse cara está ensinando no meio da faculdade sem ter um diploma? Como é que esse cara está ensinando no meio da sala de aula, sem ter um doutorado, sem ter uma pós-graduação? E Jesus passava a ensinar. Enquanto Jesus ensinava na festa dos tabernáculos, outros cantavam: nós beberemos com alegria nas fontes das águas da salvação. E aí agora, a palavra diz que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus sobe no alto do templo. E Jesus fala assim, a palavra diz, João capítulo 7, versículo 37. No último dia e mais importante dia da festa. O último dia não era o 7º dia. O último dia era o 8º dia. Porque no 8º dia, depois dos 7 dias de sacrifício do povo, do cantar do povo, o que acontecia? No 8º dia, haviam 7 peregrinações. Quem aqui já viu a Igreja Católica fazendo uma peregrinação? Que junta todo o povo, coloca a cruz na frente e vão andando. Então imagina isso, havia uma peregrinação, no qual o sacerdote, ele ia até o tanque de Siloé. Repita comigo, tanque de Siloé. Ele pegava como se fosse um cântaro grande de ouro, ok? Para colocar a água. E ele, sacerdote, fazia uma peregrinação junto com o povo de Jerusalém até o tanque de Siloé, do templo até o tanque de Siloé. E eles pegavam essa água do tanque de Siloé, levavam até o templo, preste atenção em mim, toda atenção é pouca, e eles derramavam, ok? Eles derramavam a água do tanque de Siloé, simbolizando a água que saía do altar. Posso ouvir amém? E o povo cantava: nós beberemos com alegria a água... Opa, esqueci. Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Posso ouvir amém? Então, no 8º dia, no dia mais importante, o sacerdote tirava uma água do tanque de Siloé, levava até o lado direito do templo e derramava essa água em volta do altar do Senhor. Posso ouvir amém? E nesse derramar da água em volta do altar, o povo entendia que ali eles estavam recebendo a água das fontes da salvação. O povo declarava durante 7 dias: nós beberemos, com alegria vocês tirarão as águas das fontes da salvação. Durante 7 dias havia essa canção. Durante 7 dias havia essa profecia sendo declarada. Só que no 8º dia, quando todos aguardavam, meu irmão, isso é forte. Rabacanto corabacíbia. Presta atenção. Quando todos aguardavam a água do tanque de Siloé, a água da salvação já estava no templo. Deixa eu repetir para você. Enquanto todos estavam indo buscar água no tanque de Siloé, a água da salvação já estava no templo. E aí a sua Bíblia ela diz assim: e no último dia e mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que o Senhor está falando para mim? Ei, a profecia do 7º dia não é o tanque, a profecia sou eu. O povo profetizava durante 7 dias e apontava para o tanque de Siloé no 8º dia. Mas o Senhor Jesus fala assim: ei, toda profecia aponta para mim. Sabe por que existem profecias na minha e na sua vida que não se cumpriram? Porque essa profecia não está apontando para Jesus. Jesus é o cumprimento, Jesus é a realização, Jesus é o começo e é o fim. Toda profecia começa nele, termina nele e sobrevive por intermédio dele.
E eu quero dizer para você nessa tarde, o Senhor Jesus está aqui neste local. Ele está aqui neste local para cumprir a profecia, para fazer ela realizar, para mudar a minha e a sua vida. Ei, o tanque não é mais necessário porque a água já está no templo. Ei, a água viva está nele, a água viva está nele, a água viva está nele. O problema de muitos cristãos é não conseguir entender quando a profecia já está se cumprindo. A profecia não estava se cumprindo quando a água era pegada no tanque. A profecia estava se cumprindo quando Jesus havia subido o templo. O maior problema na minha e na sua vida muitas vezes é isso. Nós já recebemos diversas profecias. Nós já recebemos diversas palavras. O povo cantava aquilo que estava escrito em Isaías capítulo 12, versículo 3. Só que Isaías foi escrito 700 anos antes. Você está me entendendo? Que o povo ensaiava o que ia acontecer no dia da profecia por 700 anos. Durante 700 anos o povo declarou: tirarão, com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. E 700 anos depois de treinar, depois de ensaiar, depois de declarar, depois de repetir a profecia, eles não conseguiram entender o cumprimento dela. Porque naquele dia a profecia estava se cumprindo, quando Jesus levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Caramantubi andarabacai, chamantubi andarabacai. Uma profecia de 700 anos está se cumprindo hoje aqui. 2.700 anos. Durante 7 anos, durante 700 anos, o povo repetiu a festa do tabernáculo. E todas as festas o povo falava. O povo repetia aquilo que estava escrito em Isaías. Mas o povo não conseguia entender o que era essa água viva. Sabe por quê que muitas pessoas não conseguem entender quando a promessa já está acontecendo? É aquela pessoa que ela recebeu uma promessa. Ela recebeu a promessa que o Senhor vai prosperar ela. Só que de repente ela perde o emprego. E ela não entende o que está acontecendo. Deixa eu dizer algo para você. Se você perdeu seu emprego, é porque a promessa já começou a se cumprir. É aquela pessoa que Deus fala para ela que vai entregar para ela um marido, uma esposa. Só que de repente o namorado ou namorada, eles rompem, acabou o relacionamento. Deixa eu dizer algo para você. Repetir a profecia não é mais importante. O mais importante é entender quando Jesus chega no local da profecia. Porque no momento que parece que tudo acabou, depois de 700 anos, é que a profecia acontece. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo, meu amado e minha amada? Quando parece que tudo está acabado, é quando começou a se cumprir. Quando parece que tudo acabou, é porque está começando. Ei, está começando agora. Está começando agora. Está começando agora. Está começando agora. Você precisa entender. Mais importante do que passar os 7 dias profetizando é entender que no 8º dia Jesus está no templo. E quando Jesus está no templo, aquilo que foi profetizado durante 700 anos acontece. 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 Israel, porque existem profecias que eu falo, que eu declaro, que não estão acontecendo? Ei, porque a profecia se cumpre em Jesus. A profecia se cumpre em Jesus. Aquele que cumpre a profecia é Jesus. Aquele que faz a profecia acontecer é Jesus. E eu e você precisamos entender que a profecia não acontece, aquilo que o Senhor nos prometeu não acontece quando nós vamos ao tanque. Porque o problema de muitas pessoas é essa, elas querem controlar o tempo que a profecia acontece.
Você não tem que ir no tanque para ver aquilo se acontecer. Você tem que aguardar no templo para Jesus aparecer. O segredo não está em você ir buscar a sua profecia. O segredo está em você estar no local certo, ou seja, é no templo que Jesus aparece. Você está me entendendo? O segredo é esse. O segredo é você parar de ir no mundo. É você parar de ir no tanque. É você parar de ficar buscando emprego novo. É você parar de ficar buscando estratégia nova. É você parar de ficar indo para o tanque buscar água. Ei, para de ir para o tanque buscar água. Porque a água viva já está no templo te aguardando. A água viva já está no templo te aguardando. A água viva já está no templo te aguardando. Para de buscar água no tanque. Não é mais necessário. Não é mais necessário nós irmos até o tanque de Siloé, lá em Israel, para vermos a profecia se concretizar. Porque com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Ei, a nossa salvação não está mais lá no tanque. A nossa salvação está aqui hoje. A nossa salvação não está mais em Siloé. A nossa salvação está aqui hoje. A nossa salvação não está mais lá. Há um fluir das águas neste local. Há um fluir das águas neste local. Há um fluir das águas neste local. Ei, a sua vida foi separada para este momento. Eu quero beber de tua sal. Você precisa entender. Nem que se passe 700 anos, Jesus sai da Galileia e Jesus chega ao templo. Nem que se passe 700 anos, o Senhor, Ele está aqui para dizer: eu sou a fonte de água viva. Eu sou a fonte de água viva. É de mim que sai a tua promessa. É de mim que sai a fonte. É de mim que sai a água. Eu estou sentindo Jesus aqui. É de mim que sai a água. É de mim que sai a água. Eu sou 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 a água. A água não está mais no tanque. Fica aqui. Israel, que água é essa? Repete comigo, Israel, que água é essa? Porque está escrito assim: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Ou seja, é uma ação. Primeiro você vai até Jesus e bebe. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Você vai até Jesus beber dessa água. É de Jesus que você pega essa água. E aí ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura. Repete comigo, a Escritura. Do seu interior. Ou seja, é do meu e do seu interior. Fluirão rios de águas vivas. Israel, que escrituras são essas que Jesus falou? É uma boa pergunta isso. Que escrituras são essas que Jesus falou? Vamos comigo agora, por favor, para Ezequiel capítulo 37. Perdão, 37 não, 47. Ezequiel capítulo 47. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao 5. Eu preciso que você entenda que a Bíblia inteira, ela foi desenhada por Deus para apontar para Jesus. E Jesus está aqui para apontar para nós. Você está me entendendo? Isso significa que tudo aquilo que você passou no seu passado, que você vai passar no seu presente e que você viverá no seu futuro, aponta para Jesus. E se você souber que a água que sai, que dá a vida, que gera a salvação, não está mais no tanque lá fora, mas está no templo com Jesus, a sua vida nessa tarde mudou. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao 5.
Ezequiel está contando de quando um varão veio até ele e começou a entregar uma visão para Ezequiel de como seria o templo de Israel, porque Ezequiel profetizava no tempo que Israel estava em cativeiro na Babilônia. Então as profecias que Ezequiel recebia era de um futuro no qual o povo tinha esperança. E essa profecia de Ezequiel aconteceu aproximadamente 580, 590 anos antes de Jesus vir. Ou seja, 500 anos antes de Jesus aparecer naquele dia no templo, Ezequiel estava já profetizando sobre Jesus. Olha como isso é poderoso. O homem levou-me de volta à estrada do templo, ou seja, um homem guiando Ezequiel, mostrando em visão como seria o templo de Israel, um templo em Jerusalém. E Ezequiel fala assim do templo: e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. E então me levou para fora, pela porta do norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, como uma linha de medir a mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. E mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava ao joelho. E mediu-me mais 500 metros, e levou-me pela água, que batia na cintura. E mediu mais 500 metros, mas a água era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. Era tão profunda, repita comigo, era tão profunda, que só se podia atravessar nadando. Era um rio que não se podia atravessar andando. O rio que Ezequiel descreve aqui era um rio que é tão profundo que nós devemos mergulhar nesse rio. Ou seja, o calcanhar não é mais o suficiente, o joelho não é mais o suficiente, a cintura não é mais o suficiente. Ezequiel está falando desse rio, e esse rio é um rio para se aprofundar. Repita comigo: um rio para se aprofundar, um rio para mergulhar, uma água para eu estar submerso. Pulando agora para o versículo 12, eu preciso que você entenda. Jesus ele fala assim: aqueles que vierem até mim, aqueles que vierem até mim e beberem da minha água, de dentro deles sairá um rio. Só que em João capítulo 7 fala-se que Jesus estava falando do Espírito Santo. Repita comigo: do Espírito Santo. Ou seja, meu amado e minha amada, o rio que flui de dentro de mim e de você se chama Espírito Santo. Eu vou repetir: o rio que flui de dentro de mim e de você se chama Espírito Santo. E nessa tarde o Senhor está falando: ei, se aprofunde nesse rio, se aprofunde nesse rio, se aprofunde nesse rio, se aprofunde nesse rio, se aprofunde nesse rio. Há um rio que está fluindo aqui nesta tarde. Há um rio que está fluindo, é um rio de vida. Ei, as áreas da tua vida que estavam mortas, as áreas da tua vida que estavam paradas, hoje o Senhor subiu o templo, ele fala: ei, hoje sai água de vida, hoje sai água de vida, hoje sai água de vida, hoje sai água de vida. Mas Israel, como assim? Nós estamos no mês de reinar, o ano inteiro é reinando. Ei, deixa eu te explicar algo. O seu reinado em vida começa quando nós nos aprofundamos no rio. Quer que eu te provo biblicamente?
Quer que eu te provo biblicamente? Vamos para Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Onde Ezequiel, por profecia, já está falando sobre o dia que Jesus subiria o templo para falar: ei, de mim sai a água de vida. Venha até mim e beba, porque quando vocês beberem dessa água, de vocês fluirá um rio. E aqui Ezequiel está falando, esse rio é tão profundo que vai fluir de nós, que nós não podemos atravessar andando, nós temos que nadar. E esse rio é o Espírito Santo. O que acontece por onde esse rio passa? O que acontece nas áreas da sua vida por onde esse rio passa? O que acontece nas áreas do teu passado, do teu presente, do teu futuro, por onde esse rio passa? Versículo 12. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambos os lados das margens do rio. Por onde você andar, as árvores de fruto crescerão. Por onde você passar, por onde esse rio passar, por onde esse rio entrar, por onde esse rio passar, árvores frutíferas, ei, árvores frutíferas, árvores frutíferas, árvores frutíferas, árvores frutíferas, ambos os lados. Não importa a esquerda, vou prosperar. Não importa a direita, vou prosperar. Não importa, é 2023, vou prosperar. É 2024, vou prosperar. Ei, a prosperidade é prosperidade, é prosperidade. Quem tem fé, abre a mão. Quem tem fé, abre a mão. É prosperidade. Essa água traz prosperidade. Abacaço, bebe a casse. Chemantupe andará-se andacai. Ei, esse rio está trazendo prosperidade. Eu estou vendo pessoas aqui, história sendo transformada, história sendo mudada. Eu estou vendo notas caindo do céu aqui, porque esse rio está fluindo, esse rio está fluindo, esse rio está fluindo. Se tu andarabacai, teu rio de vida. Sai do tanque, sai do tanque, sai do tanque. Espera no templo. Porque mais importante do que você profetizar e festejar durante 7 dias é você entender quando a promessa está sendo cumprida no 8º dia. Só que só entende quando a promessa está acontecendo aquele que recebe o Espírito Santo. A palavra em João, capítulo 7, no Evangelho de João, fala que aqueles que ouviram a palavra de Jesus não conseguiam entender que ele estava falando sobre o Espírito Santo. Ou seja, há um rio que deve fluir de dentro de mim e de dentro de você, e esse rio se chama Espírito Santo. Sabe o que eu estou falando? Que amanhã, na segunda-feira, por onde esse rio passar, árvores irão crescer, árvores irão dar frutos, árvores irão prosperar. Por onde o rio passa, há fruto. Por onde o rio passa, há fruto. Ou seja, não importa, você está na sua casa na segunda-feira, está sem emprego, está sem trabalho, está sem para onde ir, dentro da tua casa vai crescer árvore e vai crescer fruto. Você está num trabalho que te paga pouco, não reconhece aquilo que você faz, não reconhece as tuas habilidades. Ei, quando o rio flui, aonde você está, as tuas margens são prósperas. Eu acho que você não está me entendendo. As tuas margens são prósperas. As tuas margens são prósperas. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de resultado, porque fruto é resultado. Como que nós medimos uma árvore? Pelos seus frutos. Como nós medimos se aquilo que uma pessoa está falando é veredito ou não é? Pelos seus resultados. Então, ou seja, por onde esse rio flui, ele traz resultado. Fruto é resultado. Israel, quais são os resultados? Uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida próspera. É, próspera. Como é que me fala que a Bíblia não fala sobre prosperidade? Nessa
tarde, eu estou dizendo para você que é um rio que está descendo sobre este local, e que aquele que mergulhar nesse rio, as tuas margens trarão prosperidade. Eu preciso que você entenda isso nessa manhã, porque segunda-feira, Satanás vai tentar mentir para você de manhã cedo. De manhã cedo ele já vai tentar mentir para você. Olha, o culto ontem foi só mais um. Olha, a profecia ontem foi só mais uma. Ei, mas você que tem um rio, você vai deixar ele mentir? Você vai deixar ele mentir para você? Você vai deixar, crente, ele mentir para você? Só uns falaram não, outros vão deixar? Você vai deixar Satanás mentir para você? Você vai parar de ir no tanque e você vai estar no templo, aguardando, porque no oitavo dia, a fonte da água da salvação está nos aguardando. Mas tem mais. Você já vai voar, você vai voar aqui. Árvores frutíferas de todas as espécies. Ou seja, aonde você colocar a mão, não importa, é A, é B, de todas as espécies você irá frutificar. É Bíblia. Todas as áreas, de qualquer espécie, repita comigo, de qualquer espécie, com fé, de qualquer espécie. E tem mais. De toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Sabe o que é folha não murchar? É a sua vida. Folha é aquilo que chama a atenção para a árvore. A folha é aquilo que esconde o fruto. Ou seja, a sua vida não vai murchar. Ou seja, as áreas da sua vida que Satanás estava tentando derrotar, estava tentando acabar com você, estava tentando te parar. Ei, você não vai mais murchar. O medo não vai mais te parar. A ansiedade não vai mais te dominar. A insônia não vai mais te atrapalhar. Por quê? As suas folhas não mais murcharão e os teus frutos não cairão. Sabe o que é isso? Frutos que permanecem. Frutos que permanecem na árvore. Frutos que permanecem ligados à raiz. Ou seja, aquilo que você produzir não sairá da raiz de Cristo. São frutos que não caem. Todo mês produzirão. É janeiro? Vou produzir. É fevereiro? Vou produzir. É março? Vou produzir. É abril? Vou produzir. É maio? Vou produzir. É junho? Vou produzir. É julho? É agosto? É setembro? Outubro? Novembro? Dezembro? Vou produzir. Vamos lá, está na palavra. Porque a água vinda do santuário, repita comigo, a água vinda do santuário, ou seja, de Jesus, chega a elas. Agora, isso que é o mais, isso aqui é para quem tem ministério, para você que quer ter ministério, presta atenção nisso. Seus frutos servirão de comida. Aquilo que está sobre a sua vida, os frutos que você produz, servirão para alimentar pessoas, servirão para alimentar povos, servirão para alimentar sua família, servirão de alimento. Aquilo que você produz servirá de alimento. Suas folhas de remédio, a sua vida será um remédio para as pessoas. Você será um remédio. Onde você estiver, aquilo que você estará fazendo será um remédio para a vida das pessoas. Você precisa entender, nessa tarde, o Senhor está falando, há um rio que está fluindo neste local. Há um rio que está fluindo neste local. Há um rio, eu vou repetir para você que é espiritual. Há um rio que está fluindo neste local.
Se você, nessa tarde, se colocar de pé e entrar dentro deste rio, Caramantubiace, Chebacando Cavassubia, Chamantubia, há um rio que está fluindo neste local. Há um rio que está fluindo neste local. Chamandereva Subiancarácia. Chamantu Candarabacai, Darabasubia. Começa a falar em línguas. Carabantubia, Carabacai. Caramantarabassuque, Andarabacai. Ei, às margens deste rio há árvore frutífera. Olha para mim. Eu vou terminar agora. Jesus fala assim, no capítulo 7, versículos 37 e 38. No último dia, e o mais importante, como eu falei, no 8º dia da festa de tabernáculo, era quando o povo fazia a peregrinação junto com o sacerdote para pegar a água no tanque. A profecia já estava sendo declarada durante os 7 dias, e no 8º dia eles iam de uma forma profética pegar a água do tanque. Mas quando o tanque da salvação, o tanque da vida, chegou no templo, eles não conseguiram entender que a profecia de 700 anos de Isaías já estava acontecendo. Olha para mim, olha para mim. Quando você acha que você sabe a maneira que a profecia vai acontecer, ei, deixa eu dizer algo para você. Jesus é especialista em te surpreender. Sabe por quê? O povo, no capítulo 7, fala assim: Jesus não pode ser o Messias. Antes de Jesus subir ao templo, ele falava assim: Jesus não pode ser o Messias, porque de acordo com as escrituras de Moisés, nós não saberíamos de onde o Messias vem. E a gente sabe que Jesus veio da Galileia. E aí Jesus falava assim: não, vocês não sabem de onde eu vim. Sabe o que eu quero dizer para você? Só vive a profecia aquele que tem os olhos espirituais. Porque a palavra não dizia aquele que sabe de onde eu vim terrenamente, é aquele que sabe de onde eu vim espiritualmente. Segundo, falava assim: vocês com alegria tirarão água das fontes de salvação. Eles achavam que eles iam pegar a água que vinha do altar, que eles derramavam no tanque, tiravam do tanque, derramavam aquela água no altar, e eles achavam que era fisicamente eles iam pegar essa água. E aí quando Jesus disse espiritualmente: ei, venha a mim, porque eu tenho a água da vida, venha beber de mim. Eles não entenderam. Sabe por quê? Porque o cumprimento da profecia é espiritual. Significa que pessoas que não estão cheias e tomadas pelo Espírito Santo não estão prontas para entrar no rio. Há uma batalha de Satanás contra a minha e a sua vida para tentar tirar o Espírito Santo de nós. Você está me entendendo? As tuas palavras, Satanás briga para você na sua boca falar palavras que vão entristecer o Espírito Santo. Satanás briga para nas suas atitudes você fazer coisas que tirem o Espírito Santo, que não deixem a presença dele permanecer com você. Por quê? A profecia que está em Jesus, nós entendemos que ela está se cumprindo quando nós somos cheios e cheias do Espírito Santo. Eu quero dizer para você nessa tarde, para você que está online, para você que está aqui, esse rio que está fluindo é o Espírito Santo dizendo: ei, eu quero te encher. Porque aqueles que são cheios conseguem entender a profecia de Jesus. Aqueles que são cheios conseguem entender a profecia de Jesus. O problema do povo foi esse: eles não entenderam que aquilo que estava sendo declarado há 700 anos. Sabe o que eu estou falando para você? Você pode treinar 700 anos para a profecia que você recebeu. Mas se no dia que a profecia acontecer, você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai entender a profecia. Você está me entendendo?
Deus te entregou a profecia de riqueza, de prosperidade, de saúde, de transformação, de mudança de vida. Então busque ser cheio e cheia do Espírito Santo. Que aqueles que são cheios e cheias do Espírito Santo recebem o rio que flui. Feche seus olhos agora. Há um fluir aqui neste local. Eu vou começar a orar em línguas agora. E eu quero que você, igreja, comece a orar junto comigo. A oração em línguas, ela vai ativar o sobrenatural em você. E essa ativação do sobrenatural, ela vai fazer o rio fluir. Existem áreas da sua vida que estão represadas, mas eu quero declarar: nessa tarde a represa vai cair. A represa vai cair porque o rio tem que fluir. O rio tem que fluir. O rio tem que fluir. Quando eu contar até 3 agora, igreja, começa a orar em línguas agora no 3. Em nome de Jesus. 1. Ele está aqui. Eu quero beber de tuas águas. Em nome de Jesus. 2. Eu quero beber. Se prepara. O rio vai fluir. O rio vai fluir. A represa vai cair nessa tarde. A represa vai cair. Aquilo que estava represado vai cair. Aquilo que estava parado vai ser liberado. Eu quero beber. Shebacando Kabassubi Andarabacai. Chamanturi Andarabacai. Mantocorabasubia. Vou mergulhar. Em nome de Jesus. 3. Começa a orar. 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 O rio está fluindo. O rio está fluindo. O rio está fluindo.